Bem-vindos novamente para um maravilhoso tempo na Palavra de Deus. A Bíblia diz que uma das tribos de Israel, a tribo de Issacar, tinha um dom especial de Deus. Eles tinham o entendimento dos tempos. E por vezes, Deus tem me dado palavras de entendimento sobre os tempos. E esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Sabe, o Senhor tem colocado no meu coração de maneira muito forte. Sabe, tem coisas que Ele tem me mostrado recentemente e eu vou compartilhar ao longo dessa mensagem, mas nós sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E antes de Jesus voltar para sua noiva, para a sua igreja, que somos todos nós, os muitos membros do corpo de Cristo, nós sabemos que os tempos serão de muitas trevas. E nós sabemos que será um tempo onde a ilegalidade abundará, porque a iniquidade abundará e a ilegalidade também. E o amor de muitos se esfriará. E a Bíblia diz que Jesus faz esta pergunta: quando Ele voltar, Ele encontrará fé nesta terra? Parece que cada um está criando coisas para saciar as necessidades do homem. E agora as coisas simples de Deus têm ficado, de fato, de lado. Até mesmo os padrões de Deus, os padrões morais de Deus têm ficado de lado, negligenciado. E as pessoas dizem: tudo depende da situação, chama-se ética situacional. Está tudo bem mentirmos, não faz mal roubar às vezes para um bem maior. Isso não existe, amém? A Bíblia diz que tem consequências e o salário do pecado é a morte. Então eu tenho visto os tempos e as épocas e o apóstolo Paulo diz também que nos últimos dias, nos últimos tempos, tempos terríveis viriam sobre nós. E tempos terríveis, tempos arriscados viriam sobre nós porque os homens são amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos, mal agradecidos. E sabe, a Bíblia nos diz que os homens começarão a abusar dos dons que Deus tem nos dado. E a palavra abusar significa uso fora do normal. Tudo aquilo que Deus nos dá é para nós desfrutarmos com gratidão a Ele. Amém? E quando Deus fez o homem, Ele o fez por último. Deus criou Adão e Eva por último. Deus tinha feito tudo perfeito. Tudo era perfeito para eles. E foram criados por último para desfrutarem. Tudo era para o desfrute deles, da obra consumada. E essa também é a nossa situação enquanto crentes. Devemos desfrutar a obra consumada de Jesus. Amém? Então é por isso que Deus fez o homem por último. E o exato dia do descanso de Deus, de toda a sua obra, foi o começo da vida do homem. Então o homem deve entrar no descanso para desfrutar de todas as bênçãos de Deus, para desfrutar de toda a obra de Deus. E este é o ano do descanso e da aceleração. Eu quero apenas te lembrar que a parte do descanso é a nossa parte. A nossa parte é descansar no trabalho consumado de Cristo. Não temos que nos preocupar com a aceleração. Não tente acelerar as coisas, não tente fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, aquele que é ávido por riquezas, aqueles que gostam de apostar, ou aqueles que investem com espírito de ganância, dinheiro rápido, amém? E tudo isso a Bíblia diz, especialmente lá no livro de Provérbios, sobre aquele que é ávido por riquezas, tem olhos invejosos, e ele não percebe que a pobreza o aguarda. Então, aceleração é a parte de Deus, é Deus que faz essa aceleração em nossas vidas. Ele acelera as bênçãos, a manifestação das bênçãos em nossas vidas. A nossa parte é descansar. E descanso não é passividade, descanso é a atividade guiada pelo Espírito. É isso que Deus me revelou há muitos anos atrás. Descanso não é inatividade, descanso é atividade guiada pelo Espírito. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Por muito tempo, temos enfatizado sobre nascer de novo, e é claro que isso é a coisa mais importante, de fato, nascer de novo. Saber que todos os pecados foram redimidos da nossa vida e que nós temos uma posição de justiça diante de Deus. Mas da mesma forma, a obra redentiva do Senhor Jesus Cristo abrange a nossa saúde física. E isso é algo que eu vejo que o diabo não quer que as pessoas descubram isso na obra consumada da cruz. Mas quando lemos Isaías 53, e já falamos sobre isso, sobre como Jesus levou as nossas doenças em hebraico, ele levou nossa coli e carregou as nossas makov, a nossa dor. E lá em Mateus 8:17, é citado por Mateus, sob a inspiração do Espírito Santo, que quando Jesus curou o doente, fisicamente, não estamos falando de cura espiritual,
é sobre cura física, e ele citou Isaías 53, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. E aqui não fala de enfermidades espirituais, não são doenças espirituais, são físicas. E tudo está coberto na obra expiatória de Jesus Cristo, lá na cruz, glória a Deus. E eu vejo neste tempo que o diabo, de fato, tenta cobrir estas verdades de toda forma. E assim como no tempo de Isaac, o filho de Abraão. E a coisa mais notável que ele fez em toda a sua vida foi desentulhar os poços que foram abertos por seu pai. E sabe, os inimigos vinham e jogavam coisas e entulhavam novamente os poços. E o trabalho dele era desentulhar os poços. E eu sinto que eu estou desentulhando poços para você hoje. E existe um poço que Deus deseja reparar a brecha. E lembrem que o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi, e a restauração de Deus é melhor quantitativamente e qualitativamente. E ele reparará todas as brechas. E hoje, quando falo dessa brecha que o diabo não quer que você descubra, e nós vamos descobrir, nós vamos remover todo o entulho, para que você possa andar na plenitude da bênção deste poço. Amém? Eu creio que, antes da volta de Jesus, haverá uma revelação sobre como receberemos esta porção da nossa herança em Cristo. Tudo que Ele conquistou por nós, não só no Espírito, mas também em nossa alma, em nossa mente, para que pudéssemos andar livres da depressão, dos medos, preocupações, ansiedade, dos ataques de pânico, para que andemos nesta calma, nesta tranquilidade, sabe, nesta porção que vem a partir do entendimento de que Jesus já removeu todos os seus pecados e não há nada entre você e Deus. Aleluia! Deus te recebe. Na verdade, toda vez que você vem a Deus é por um novo e vivo caminho. Daí então, tomamos posse da porção onde Ele leva nossas doenças e enfermidades, e por suas pisaduras somos sarados em nossos corpos. Amém? Veja que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, veja que fala do arrebatamento que não é fruto da imaginação humana. Paulo declara: dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor. Nós, os vivos que permanecem, vejam, nós, os vivos, aqueles que estão vivos porque são jovens. Eles podem ter 7 anos, podem ter 20 anos, amém? Eles são jovens. E sobre esses que permanecem, os vivos e que permanecem, esse permanecer fala de poder. Poder para permanecer até a volta de Cristo. Os vivos e aqueles que permanecem até a volta do Senhor. Então, Deus está dizendo que existe um grupo de pessoas, no fim dos tempos, a geração do arrebatamento, que eu acredito sermos nós. Amém? Como eu disse. E sabe, falando abertamente, entenda, nós não estamos procurando por nenhum tipo de sinal. É chamada de iminente volta do Senhor Jesus. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não precisa acontecer o cumprimento de nenhum sinal. Os sinais e maravilhas, especialmente para Israel, têm mais a ver com a segunda vinda de Jesus, após os 7 anos. Porém, agora, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E a Bíblia fala daqueles que estão vivos, e não só os vivos, mas os que permanecem vivos. Isso fala de poder, ou seja, estas pessoas que permanecem vivas, elas descobriram algo da parte do Senhor, e esta coisa nova não é algo criado pelo homem, é algo que sempre esteve ali na Bíblia. E você verá que compartilharei com vocês a partir da palavra de Deus. Tudo é da palavra de Deus. Se não for, não receba nada. Não receba nada que não vem da palavra do Senhor. Se for minha opinião, direi que é minha opinião. Mas compartilharei da palavra de Deus. Ok? Que haverá uma revelação que fará com que as pessoas vivam e permaneçam. E o Espírito Santo parece enfatizar isso mais de uma vez. Observem, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos que permanecemos. Tá aí novamente, os vivos que permanecem. Não há nenhuma redundância aqui. Certamente existe uma razão pela qual o Espírito Santo está enfatizando isso. Repetindo 2 vezes. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros nestas palavras. E as pessoas dizem, o apóstolo Paulo não estava se referindo a estas coisas, mas eu discordo. E eu quero me ater à ressurreição dos mortos. Eu ainda não cheguei lá, mas procuro por isso. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. E ele diz, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Paulo falou muito sobre isso. Olha esse texto que está em Filipenses. Filipenses 1:23. Estou pressionado entre os dois. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então ele está dizendo que está num dilema. Eu tenho duas escolhas, dois caminhos para seguir. Um é este meu desejo de partir para estar com Cristo. O que é isto? Porque um cristão jamais morre. Ele só parte para ficar com Cristo, o que é muito melhor. Então a opinião de Paulo é que essa escolha é muito melhor. Observe, contudo, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Por causa de vocês, é mais necessário que eu permaneça no meu corpo. Vocês ainda precisam de mim por perto, ainda precisam da palavra e da unção, das revelações que o Senhor tem me dado, amém? E agora, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Você percebeu isso? Ele fala como alguém que tem uma escolha. A maioria de nós, quando a doença vem ou simplesmente são acometidas por uma doença, parecem não ter escolha. Eles fazem o melhor para ser curados, mas então morrem. Não existe uma escolha. Mas parece que Paulo descobriu algo que faz ele dizer, sabe pessoal, eu estou num dilema. Eu tenho dois caminhos à minha frente, duas escolhas, amém? E o primeiro é partir e estar com Cristo, que para mim é uma opção muito melhor. Eu adoraria vê-lo face a face, sabe? Eu quero estar com Jesus. Ele amava muito ao Senhor. Jesus sempre foi o centro da sua vida. E ele ansiava ver Jesus. Ele diz, é muito melhor para mim. Mas então, o fato de eu permanecer neste corpo, nesta carne, é mais importante para vocês. E aí ele diz assim, eu estou convencido disso. Você pode dizer isso? Eu estou convencido que devo permanecer para o progresso da sua fé. Eu devo permanecer para que vocês possam ser abençoados. Então eu vou ficar por aqui. Amém? E finalmente, quando chegou a hora de Paulo partir e estar com o Senhor, sabe, Paulo não partiu. Ele não deixou essa vida com doenças e enfermidades. Ele escolheu este caminho para glorificar ao Senhor. Sabe, ele escolheu viver o martírio. Para chegar ao ponto de esperar, para estar com Cristo, o seu corpo estava cheio da vida ressurreta. Certa vez ele foi apedrejado e depois de algum tempo, os cristãos ficaram em volta dele e ele estava inconsciente. Estudiosos acreditam que ele tinha morrido. E certa vez ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. E isso foi em outro tempo, mas independentemente se estava vivo ou morto, ele estava ali, completamente jogado, apedrejado. E muitos que foram apedrejados morreram. Mas cristãos o cercaram e começaram a orar e ele se levantou. E quando ele se levantou, estava bem. Ele se levantou, ok, veja, quando você é apedrejado, alguém tem que te carregar, se ainda estiver vivo. Agora veja, ele se levantou, sozinho. Ele se levantou curado, com a vida ressurreta. Ele não podia esperar até se recuperar. Sabe, o corpo de Paulo estava tão cheio da vida ressurreta de Deus, e ele escolheu o caminho mais difícil, o martírio, para glorificar a Jesus em sua morte. E eu creio que todos ao redor dele, todos os romanos, todos os executores viram a glória de Deus no seu rosto, e eu creio que alguns deles foram salvos através da glória que eles viram e a tranquilidade de Paulo em partir para estar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tem algo aqui para olharmos, tem algo aqui para nós. Sabe, o diabo deseja te cortar de viver uma vida plena aqui na terra. E não sabemos quando Jesus vai voltar. Amém? Devemos estar aguardando a volta dele a qualquer momento. Até mesmo hoje. Aguarde o retorno dele. Anseie pela volta dele. Porque quando ele voltar, os nossos corpos serão transformados como o seu corpo glorioso. Na verdade, a única coisa que você vai receber no arrebatamento de verdade é um corpo glorioso e imortal. Aleluia! Amém? Todas as bênçãos até aquele corpo, você pode ter deste lado da vida. Na verdade, deste lado do céu, você pode desfrutar de todas as bênçãos. E no arrebatamento, você receberá um corpo imortal. A Bíblia chama de corpo incorruptível, onde você será para sempre saudável, para sempre forte, jovem. Por quanto tempo? Para sempre. Aleluia! Durará por toda a eternidade, glória a Deus. E nós ansiamos por isso, amém? Então, até lá, Deus quer nos revelar revelações poderosas para que possamos estar entre aqueles, e você também estará entre esses, que vivem e permanecem. Aleluia! Glória a Deus!
E uma das razões, um dos propósitos de Jesus morrer na cruz foi isso. Hebreus capítulo 2 nos fala: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, todos nós somos pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana. Ele se tornou de carne e sangue. Com qual propósito? Para que por sua morte ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então a Bíblia diz claramente que uma das razões pelas quais Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, amém? Para remover os nossos pecados da nossa vida, glória a Deus. Quando ele morreu na cruz, nós morremos nele. E quando ele ressuscitou, nós nascemos agora uma nova criação em Cristo, com a justiça de Deus em Cristo, criados na justiça e na verdadeira santidade, glória a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, no seu corpo ele levou as nossas doenças e levou as nossas enfermidades. Amigos, a cura não é algo para nós termos nos céus. No céu você não vai precisar de cura, você nunca estará doente. Cura é algo que Jesus adquiriu para nós, para o momento aqui e agora. No aqui e agora, não é para quando chegarmos nos céus. Ele quer que desfrutemos agora. Aleluia! Então, uma das razões pelas quais Jesus morreu ali na cruz foi que, através da morte, e é por isso que ele assumiu um corpo, para que por sua morte ele destruísse aquele que detinha o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Ele destruiu, ele pulverizou, ele desarmou o diabo, que tinha o poder da morte, e libertou a todos nós, que através do medo da morte, estivemos por toda a vida escravizados. Agora, este medo da morte se refere às pessoas que temem a morte física. Como no mundo, nos dias de hoje, as pessoas não temem mais a morte eterna. Muitos nem creem nisso. Alguns até reconhecem, mas nem sequer pensam nisso. E o medo que a maioria das pessoas tem é o medo da morte física. Então Jesus libertou as pessoas que tinham esse medo da morte física, que estavam escravizados por toda uma vida. Então Deus está dizendo que se você teme a morte física, a sua vida se torna uma vida de escravidão, uma vida presa. Sabe, por exemplo, as pessoas que não gostam de viajar de avião, não porque têm medo de voar, elas têm medo de morrer num acidente de avião, elas têm medo da morte. Então, existem outras formas de medos que as pessoas recebem e adotam em suas vidas sem se dar conta que no fundo é o medo da morte que está lá presente. Então, em todos os medos, o medo que está lá no fundo, que está na raiz dele, é na verdade o medo da morte. E Jesus veio para te libertar, meu amigo, de todo medo da morte, glória a Deus. E ele fez isso quando derrotou o diabo, aleluia, que tinha o poder da morte. Então, através da morte, assim como Davi, no vale de Elá, amém? Onde ele derrotou com uma pedra, ele derrubou o gigante Golias. Mas Davi não parou por aí, ele foi até Golias, quando ele estava no chão, pegou a espada de Golias e com sua própria espada, ele cortou a sua cabeça. Amém? Então aqui Jesus, através da morte, o grande filho de Davi, através da morte, derrotou o diabo, que tinha o poder da morte, e libertou a todos nós, que pelo medo da morte, estávamos por toda a vida sujeitos à escravidão. Então ouça, o diabo não tem mais o poder de pegar o seu número e dizer, chegou a sua hora, eu quero você fora dessa terra. Ele não pode fazer isso. Porém, entendendo o tempo que vivemos, vemos o diabo trazendo essa pandemia. E o que o diabo está querendo? Obviamente é matar o povo de Deus. Ele quer matar os servos de Deus. E ele não quer apenas matar, Veja, o mundo está morto espiritualmente. Ele não está focando no mundo, o mundo já é dele. A intenção dele é destruir o povo de Deus fisicamente. Porque com você fora deste mundo, com você fora do seu corpo, todos os dons, todo o carisma, toda a unção, todo o chamado que Deus colocou sobre você para ser liberado sobre o povo dessa terra, para libertá-los, para salvá-los, para que se tornem livres. Todos os dons que o Senhor te deu. Amém? Os dons sobrenaturais. Amém? Os dons do Espírito Santo. Com milagres e com sinais miraculosos. Todos estes dons fluem através da igreja. Eles não fluem independentemente. Deus não apenas derrama diretamente dos céus
Ele pode, é claro, ele é soberano, glória a Deus, mas ele escolheu que os dons só acontecessem através da igreja. Amém? Porque senão Deus poderia, lá do céu, pegar este país e salvar a todos, as pessoas daquele país também todos salvos. Precisaria de missionários, não precisaria enviar a palavra. Não, a forma de Deus é sempre enviar alguém. Ele envia um servo, alguém que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, com a palavra de Deus, com a palavra da graça e palavra de libertação. Aleluia! Obrigado, Jesus. Uau! Aleluia! Você não está feliz por ser liberto do poder da morte que o inimigo tinha sobre a sua vida? Ele não pode chamar o seu número. Amém? Quando a hora chegar, pastor Prince, se é desse jeito, então quando vamos morrer? Se Jesus tardar, nós vamos viver para sempre? Não, amigo, ouça. Existem outros homens de Deus que já entraram nessa esfera. Existem. O autor do livro, Jesus, o curador, quando chegou a hora dele, quando já estava avançado em idade, ele faleceu sem doenças e enfermidades. Amém? E muitos desses homens de Deus que de fato creem que a obra expiatória de Jesus também cobre as áreas de doenças e enfermidades e da saúde física, a maioria deles, quando eles morrem, simplesmente morrem sem nenhuma doença. Amém? Um deles disse, eu vejo Jesus, o seu rosto brilhou e então ele fechou os seus olhos. George Miller, um dos meus heróis da fé. George Miller é na verdade um grande homem de Deus. Eu recomendo que você estude a vida dele, a sua biografia está disponível na internet, você pode ler sobre ele. E este George Miller foi responsável por alimentar mais de 10.000 órfãos com os recursos escassos que tinha. Ele começou a alimentá-los e creu em Deus para toda provisão, até que chegou o ponto dele construir um prédio para os órfãos e depois um outro prédio, depois um outro prédio e depois outro. E a história conta que ao longo de sua vida ele alimentou aproximadamente mais de 10.000 órfãos e muitos outros após a sua morte, porque a obra continuou. E George Miller, um homem de fé, ganhou literalmente milhões de pessoas nos anos de 1800. E George Miller é conhecido como um homem de fé. Ele orava pelos alimentos, ele orava pelas finanças, quando não havia nenhuma ajuda e não havia nenhum meio visível de ter provisão para o dia seguinte. Tem um relato que conta que ele sentou com algumas crianças e orou pedindo pão, por leite, e mesmo antes que ele finalizasse aquela oração, alguém bateu na porta e havia uma grande cesta com todos os mantimentos para as crianças. Então, era um homem de fé. E ele atribuiu no livro de Pearson, que conta sobre a vida de George Miller, sua biografia. E ele, na verdade, convidou George Miller para o seu púlpito para pregar. E disse que George Miller, pregando aos 80 anos, ele pregava, com tal vigor que não se sabia a sua idade. E ele já estava na casa dos 80. Aliás, ele morreu quando tinha 93 anos. E no último ano de sua vida, ele disse assim: ó, quão gentil e bondoso o meu Pai Celestial tem sido para mim. Eu não tenho nenhum tipo de dor, nem mesmo reumatismo, e agora no meu 93º ano posso ainda trabalhar na casa com os órfãos, com a mesma facilidade e o mesmo conforto que tive sempre. Veja isso, sem dores, sem enfermidades, sem reumatismo, aos 93 anos. Pastor Prince, mas eu não creio isso, Então isso não é para você. Isso é para os que creem, é para os crentes. Amém? Eu sei que existem crentes que não creem, mas esses são para os crentes que creem. Glória a Deus. Deus não tem favoritos, amigo, mas Ele honra a fé. Não é uma questão de ser melhor que os outros. No que tange as suas ações, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a fé. Na verdade, George Miller começou a viajar ao redor do mundo aos 70 e por 17 anos até chegar na casa dos 80. Ele rodou o mundo com a sua esposa como um missionário. Entre os 70 e 80 anos, meu amigo. E ele passou por 42 países em 17 anos. E ele falava 6 línguas. Ok? Latim, grego, hebraico, francês, alemão, inglês. Pense nisso. Ele falava grego e hebraico. Ele poderia falar em hebraico em Israel. É maravilhoso. Amém? Eu me lembro também de ter lido sobre a vida de George Miller, que quando ele estava na casa dos 80, muitos dos seus amigos eram mais jovens do que ele, muitos nos 60, nos 70, e eles reclamavam de muitas dores nas pernas e tudo mais.
E perto de sua partida, ele agradece a Deus por Deus tê-lo mantido livre de todas essas enfermidades. E muitos deles eram mais jovens do que ele. E ele disse que o Senhor foi bom para ele. E quando H. Pearson perguntou para ele sobre o seu segredo em sua biografia, aquele que o convidou a pregar, este mesmo homem perguntou a George Miller como ele conseguia se manter tão saudável, forte e vigoroso em sua velhice. Uma das coisas que George Miller disse foi isso. Ele disse assim: é o poder curativo de resgate da palavra de Deus que está sobre o meu corpo físico. O poder curativo de resgate da palavra de Deus está sobre o meu corpo físico. Ele amava essa passagem e usava essa passagem como referência, que está em Provérbios 4, 20 e 22. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, não as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Pois minhas palavras são o quê? Vida para quem as encontra e saúde para toda a sua carne. Saúde para toda a sua carne. Saúde para todo o seu ser. Sabe, um remédio que você toma vai ajudar a sua pressão, mas vai te dar outro problema. Geralmente existem efeitos colaterais que não são nada agradáveis. Amém? Porém, o remédio de Deus e a palavra saúde para todo o seu corpo em hebraico é marpé, que se refere à palavra remédio. Amém? Saúde. Então, o remédio de Deus é uma bênção que ministra saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo, e não existe efeito colateral. Aleluia! Ele tomava uma boa dose da palavra de Deus. George Miller, todas as manhãs, se alimentava da palavra. Ele também disse assim, e esta é uma revelação do próprio George Miller, ele disse que se levantava orando, passava um tempo bom orando, mas aí ele percebeu que ficava confessando os seus pecados, ele ficava falando sobre pensamentos de dúvida, e aí ele diz, mas quando Deus me mostrou a revelação, e a revelação era gastar tempo na palavra, e aí ele percebeu que invariavelmente o seu tempo dedicado na palavra se tornava em oração. Ele orava as promessas que ele lia. Não tinha mais que ficar lutando com pensamentos de dúvida, com distrações. Quando passava tempo na palavra, ele disse que o meu primeiro trabalho é manter a minha alma feliz na palavra, recebendo a palavra de Deus. Quando eu recebo a palavra de Deus pela manhã e a minha alma está feliz, daí então eu posso comparecer a todos os meus compromissos com o espírito certo. Amém? E é a isso que ele se refere. A H. Pearson, quando ele pergunta o segredo da sua saúde robusta e o segredo da longevidade, e ele diz o poder curativo de resgate da palavra de Deus sobre todo o meu corpo. Amém? Mas Deus está revelando ainda mais nestes dias, meu amigo. Existem pessoas que já partiram e não se perca, meu amigo. Eu não estou dizendo que apenas porque alguém partiu antes da hora, antes do seu tempo, isso significa algo de errado com aquela pessoa. Não estou dizendo isso. Muitos desses homens maravilhosos, preciosos, são homens de excelência moral, gigantes no Senhor. Amém? Gigantes no Senhor. Amém? Mas o que eu estou dizendo é que estamos vivendo num tempo onde o Senhor está revelando a nós segredos de uma vida longa. Segredos de renovação de forças como a águia. O segredo de andar como Caleb andou, que aos 85 anos de idade diz, eu estou tão forte hoje quanto estava no dia em que Moisés me enviou. E ele tinha 40 anos. Amém? Forte para a guerra. Amém? Vamos ler essa passagem. Josué 14, 10. Agora eis que o Senhor me guardou vivo. Veja que é Caleb falando. E ele está falando com Josué. Como ele disse, estes 45 anos, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, enquanto Israel ainda vagava no deserto. E agora, aqui estou neste dia, com 85 anos de idade. Se ele tivesse parado por aí, poderíamos dizer, uau, que bom para você, Caleb. Mas ele continua dizendo, eu estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. Amigo, ele estava dizendo para Josué, eu estou aqui diante de você com 85 anos, mas eu ainda estou tão forte quanto no dia que Moisés me enviou. Quando Moisés o enviou, ele era um dos 12 espias que foram para espiar a terra. E isso foi quando ele tinha 40 anos. Agora 45 anos já se passaram. E ele diz, eu estou tão forte hoje quanto eu estava no dia que Moisés me enviou e eu tinha apenas 40. Recentemente eu estive pensando sobre essa pandemia que estamos. E agora estamos no 3º ano desta pandemia. E eu pensei comigo mesmo, nossa, restringiu muitas viagens e uma série de outras coisas que poderíamos fazer normalmente. Amém? Mas não podemos dizer que
que Deus não está por trás disso. Como eu disse, não é Deus quem envia doenças, na verdade Ele é o curador. A Bíblia diz que tudo que é bom e todo dom perfeito vem da parte de Deus e vem do Pai das luzes. Então, obviamente, essa doença vem do inimigo e o seu propósito, como Jesus disse, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Esse é o seu propósito. Mas não podemos dizer que Deus está apenas assistindo, sem poder fazer nada. Se Deus quiser parar a qualquer momento, Ele pode fazê-lo. Mas deve haver um bem maior, deve haver um propósito maior pelo qual Deus está trabalhando. Eu vejo que todo o universo da igreja passou por um tipo de castigo, passou por um tempo de disciplina, mesmo durante esta pandemia. Me refiro ao povo de Deus, à igreja, aqueles que nasceram de novo, amém? Sabe, por muito tempo não apreciamos a igreja local e o fato de podermos nos reunirmos. Vínhamos a hora que queríamos. E talvez esta seja parte da razão pela qual ainda não termos voltado livremente. Nós ansiamos pelo dia, queremos muito que o dia chegue de estarmos juntos novamente. Esta disciplina trouxe algo para todos nós. E também, por outro lado, nós estamos tão confortáveis em nossas igrejas, a ponto de só pregarmos o evangelho quando as pessoas vêm de fora para a nossa igreja. Porém, Deus deseja que o mundo inteiro ouça essas boas notícias do evangelho. Então Ele quer que todas as igrejas, até aquelas que não têm um trabalho online, mas que sejam compelidas a entrar no online e a pregar online. E quem sabe, talvez, é claro que Deus está por trás disso, Deus fez com que alguém ouvisse a palavra do evangelho e fosse salvo por causa disso. Até no meu caso, por conta da pandemia, tivemos que ir online. E desde lá, nós temos visto os resultados de grandes bênçãos e a colheita que tem vindo pelo fato de irmos pregar online. Amém? Então, igreja, talvez, apenas talvez, estejamos num tempo de disciplina para aprendermos a apreciar o que temos e para também sermos compelidos a fazer aquilo que Deus quer que façamos, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de forma que o mundo inteiro possa receber de dentro de suas casas. Amém? Glória a Deus. E você pode dizer, pastor Prince, eu não fiz nada de errado, por que Deus quer me castigar? Por que Ele quis me castigar? Eu senti que esses 2 anos foram um desperdício. Foram anos desperdiçados. E sabe, eu senti isso também algum tempo atrás. E eu perguntei ao Senhor, e o Senhor me trouxe essa história de Caleb e ele disse, filho, mesmo que isso dure por 1 ano, 2 anos, ou seja lá quanto tempo durar, eu quero que você saiba, filho, que se você for fiel a mim, eu vou parar o tempo para você. Apenas descanse e eu pararei o tempo por você. Foi isso que aconteceu com Caleb, não se esqueça. Josué e Caleb foram aqueles que trouxeram um relatório positivo. Eles trouxeram um bom relato, confiando no Senhor. Eles não tinham que ficar vagando no deserto durante 40 anos. Deveriam ter sido poupados e irem direto à terra. Mas Deus os permitiu estar com todo o povo de Israel, que estava de fato debaixo da disciplina. Amém? E eles passaram aqueles 40 anos no deserto, incluindo Josué e Caleb. Mas sabe o que Deus fez por eles? Aqui é Caleb dizendo, sabe, eu estou tão forte hoje quanto no dia que Moisés me enviou. Este foi o dia que ele voltou com um relatório positivo. E naquele dia começou o castigo sobre todo o povo de Deus, porque não creram nele. E Josué e Caleb passaram juntos, mas Deus foi fiel. Sabe o que ele disse? Apesar de vocês terem que passar esses 40 anos andando juntamente com eles, eu vou parar o tempo por vocês. Eu vou marcar o tempo em que vocês creram em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, e vocês estão me agradando. Vocês têm sido fiéis a mim, seguindo inteiramente ao Senhor, e por causa disso, apesar de terem que passar por esses 40 anos, eu vou parar o tempo por vocês. Amém? É como se esses 40 anos não tivessem sido perdidos. E podemos pensar o mesmo nestes anos de pandemia. Mas Deus está dizendo, se você for fiel a mim, você não será parte do castigo. Pela sua fidelidade a mim, você vai passar por ele. Mas Deus diz, eu vou parar o tempo por você. O que você acha disso? Glória a Deus, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Glória a Jesus. Então Caleb disse, eu estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou, quando ele tinha 40 e hoje ele tem 85. Você pode dizer, essa força, pastor Prince, é na verdade uma força espiritual. Ele cresceu no Senhor espiritualmente. É claro que a força espiritual é a nossa prioridade. Precisamos estar forte no Senhor e na fortaleza do seu poder. Paulo disse para Timóteo, fique firme na graça que está no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é espiritual, mas aqui ele está falando sobre força física. Veja o que ele diz.
Eu estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. E assim como era a minha força então, assim também é a minha força para a guerra. Veja, para a guerra. Então hoje é a minha força para a guerra. Tanto para ir quanto para voltar. Ele está dizendo, assim como era a minha força lá no passado, assim é a minha força nos dias de hoje. Eu estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. Não se trata de força espiritual. Ele está falando da parte física aqui. Força para a guerra é força física, para entrar e para sair, ou seja, a vida cotidiana, a minha vida física. Amém? É para a guerra, não dá para espiritualizar isso, amigo. Naquela época eles tinham batalhas físicas, e sabe o que ele fez depois disso? Ele disse para Josué, me dê aquela montanha. E a montanha estava cheia de anaquins, de gigantes. E adivinha só, esse homem de 85 anos, ele subiu a montanha e ele derrotou os anaquins, e derrotou os gigantes. Não tem nada a ver com Star Wars, ok? Ele derrotou os anaquins, os gigantes. Amém, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Amém, amigo. Deus quer que você tenha força física, até mesmo em idade avançada. Amém? Algumas pessoas vão dizer, Pastor Prince, mas o Senhor nos promete na Bíblia apenas 70 e 80 anos. De onde você tirou isso? Dos Salmos 90. Vamos ler o Salmo 90, amém? Os dias de nossa vida são 70 anos, e por razões de vigor, alguns chegam aos 80 anos. É daí que eles tiram isso. Mas você sabe que tudo deve ser analisado com contexto. 70 anos e 80 anos não é uma vida longa, meu amigo. Quando você se der conta, está com 30. Quando se der conta, está com 40. E aí com 50, e aí com 60, e aí com 70. E por razões de vigor, alguns chegam aos 80. Veja que este é o salmo de Moisés, quando o povo de Israel estava no deserto, não é um salmo davídico. Veja o verso anterior, o contexto. Porque todos os nossos dias se passaram na sua ira, e vão-se como um murmúrio. Então foi o período que eles estavam no deserto, debaixo da ira de Deus. Ok? E os seus anos eram de 70 a 80. Agora veja o contexto como um sanduíche. Veja o versículo depois. Quem conhece o poder da sua ira? Porque o teu furor é tão grande quanto o temor que te é devido. Meu amigo, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Estamos debaixo do favor dele. Estamos debaixo do favor de Deus. Aleluia! Deus jurou em Isaías 54 que jamais teria ira sobre nós. Porque em Isaías 53... fala da obra consumada de Jesus, como nós falamos agora há pouco, que Jesus levou as nossas enfermidades, ferido pelas nossas transgressões, e tudo isso está em Isaías 53. Então, como resultado da obra de Jesus, em Isaías 54, diz que Deus jurou, e Deus não precisa jurar. A palavra dele basta, mas ele jurou, eu jamais me irarei com vocês. Aleluia, filho de Deus, Deus jamais vai se irar com você. E ele levantou o seu braço quando ele disse isso. Amém? É a palavra que Deus jurou. Ele jamais vai se irar com você, glória a Deus. E ele disse, quando virem o arco-íris no céu, em Isaías 54, não é uma lembrança das águas de Noé. Na verdade, são as águas de Noé numa nova forma. Quando você olhar o arco-íris, assim como ele prometeu a Noé não inundar mais a terra, o Senhor nos promete que não vai se irar contra nós jamais. Aleluia! Porque estamos debaixo da graça. Estas pessoas chegavam a 70, 80 anos porque estavam debaixo da ira de Deus. Amém? Estão comigo? Veja, se você olhar o natural, aí você fica restrito. Por exemplo, as pessoas debaixo da lei, a lei fala da sua força. Não farás, não farás, não farás. É porque o homem disse a Deus, tudo o que disser, nós damos conta. Isso, por si só, já é um pecado. É o pecado de orgulho. O homem não se conhece. E fez um voto antes de conhecer os 10 mandamentos. Tudo que Deus nos ordenar, nós faremos, nós conseguimos fazer. E Deus mudou o seu tom imediatamente. Deus disse, não se aproximem do monte. Daí então entregou os 10 mandamentos. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei fala sobre a força do homem. Dá a ideia que você tem a força de segui-la, que você não tem. Por isso que a lei nos foi dada para mostrar que não podemos. Não conseguimos. Amém? E debaixo da lei, até a tua força física é limitada. Veja isso em Números 8. Diz assim, e falou ao Senhor a Moisés, dizendo, isto diz respeito aos levitas. Esta era a lei daquela época para os levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular, e nele não trabalharão mais. Então é de 25 até 50 anos, de 25 a 50.
Este era o tempo total que eles tinham para trabalhar no tabernáculo, na tenda do encontro, porque depois disso, a Bíblia diz que eles poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Eles poderiam apenas ajudar. Então observe que debaixo da lei, se você se coloca debaixo da lei, a sua força está restrita. Ou seja, de 25 a 50, aí está a sua força física, depois disso, vem os anos do declínio. É o que o mundo diz, mas não de acordo com Caleb, nem de acordo com Moisés. Moisés tinha 120 anos quando ele morreu, e a Bíblia diz que seus olhos ainda enxergavam bem e nem a sua força estava abatida. Aleluia! Amém? Mas se você vive debaixo da lei, se você vive debaixo do julgamento, então sua força será limitada. Se você depende da sua força humana, então a sua força será limitada. Amém? Filho de Deus, estamos debaixo da graça, debaixo da bênção de Abraão. Veja o próprio Abraão. Já repararam que Abraão, em Gênesis 18, a Bíblia diz que Abraão estava descansando à entrada da sua tenda? E o Senhor apareceu para ele nos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens de pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então ele viu três homens vindo. E Abraão, como homem espiritual, ele discerniu que naqueles três homens havia algo divino no homem central. Os dois da ponta eram anjos, mas eu acredito que o central era uma pré-encarnação do Senhor Jesus Cristo. Porque logo mais adiante ele chama Senhor, Abraão o chama de Senhor. E aqueles dois anjos foram aqueles que foram enviados para Sodoma e Gomorra depois. Mas veja o que Abraão fez quando ele viu aqueles três homens. A Bíblia diz que ele correu. Já tinha reparado isso? Que ele correu da porta da tenda para encontrá-los e curvou-se até o chão. Tá, pastor Príncipe, mas o que tem? Meu amigo, nesta época, Abraão tinha aproximadamente 100 anos de idade. É por isso que o nome dele agora é Abraão. Lembre-se que antes dos 99 anos, o nome dele era Abrão. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 anos, e Deus disse, a partir de agora seu nome não será mais Abrão, que significa pai de um povo, apenas dos seus. E o seu nome será Abraão, que significa pai de muitos. Deus tem sempre a bênção para muitos. Deus quer que você seja a bênção para muitos. E ele tinha aproximadamente 100 anos de idade quando correu. Abraão correu, meu amigo. Amém? Pode descer um pouquinho mais. Na mesma passagem, diz que Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. E depois Abraão correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, e ele se apressou em prepará-lo. Ele estava correndo de lá para cá. Este velhinho está correndo de um lado para o outro. E eu creio que o Senhor renovou as suas forças como a da águia. Por quê? Porque Deus queria trazer uma semente de Sara. E a própria Sara também foi renovada, estando em idade avançada. Ela tinha aproximadamente 90 anos naquela época. E para ela ficar grávida, Deus teve que renovar a sua juventude. Ela teve que passar por todos os processos para dar à luz a um filho. Tinha que renovar o seu ventre. Deus teve que renovar a sua juventude. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que através da fé, a Sara recebeu forças para gerar a semente. O texto não diz através do ginseng, ou através de suplementos, ou por algum tipo de droga muito especial para a velhice, que agora está sendo produzido. Não, nada disso. Diz que pela fé, Sara recebeu o quê? Poder de dinamite, dunamis em grego. Ela recebeu o poder de Deus para gerar a semente. Significa que essa força a renovou a tal ponto que quando um rei, que tinha um grande harém de mulheres lindas, a viu e a desejou para seu harém, aos 90 anos, o que evidencia um renovo físico. E a Bíblia está dizendo para toda mulher cristã, vocês são filhas de Sara. Vamos lá, recebam isso, aleluia! Amém? Havia uma mulher que foi numa consulta ao dentista e, enquanto ela aguardava na sala de espera, ela viu aquele diploma ali na parede. Ela se aproximou e viu, e era a primeira vez naquele dentista, e ela olhou e viu o nome inteiro do dentista. E aquilo lembrou ela
que há muitos anos atrás, 40 anos, quando ela ainda estava no ensino médio, havia ali um rapaz que ela tinha uma paquera meio escondida, com o mesmo nome. Ele tinha cabelos escuros, bonito, alto, com exatamente o mesmo nome do dentista. Então, quando chegou a hora de falar com o dentista, ela olhou para ele, ele estava careca, envelhecido, manco, com muitas marcas de expressão no seu rosto, e aí ela disse: "É impossível, não é ele." E depois dele examiná-la e olhar os seus dentes e tudo mais, ela perguntou: "Eu vi o seu diploma ali na parede e eu não tenho o seu nome. Por acaso você estudou nessa escola?" Ele disse: "Sim, eu estudei lá." "Em qual ano você se graduou?" E ele disse: 95. E ela disse: "Você era da minha sala." Aí ele olhou para ela e disse: "Mas você era professora de qual matéria?" Ok. Então, isto gerou um impacto físico na vida de Sara e um efeito físico na vida de Abraão. Então, amigo, isto faz parte das bênçãos de Abraão e Deus quer que você tenha o mesmo efeito em seu corpo. Deus quer renovar a sua força, renovar a sua juventude como a da águia. Deus quer que você viva muito e viva muito bem e saudável. Glória a Deus, obrigado Jesus. Crê em Deus nesta bênção. O que eu tenho que fazer, Pastor Prince? Bem, a Bíblia fala sobre Moisés, amém? Ele viveu até os 120 anos. Quando ele morreu sem nenhuma enfermidade, ele ainda enxergava bem e as suas forças não estavam abatidas. E se olharmos para Moisés, a Bíblia vai dizer que é isto que ele fazia. Pela fé, novamente, em Hebreus 11, pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Veja, essa palavra perseverou é uma palavra utilizada apenas uma vez. Apenas uma vez em todo o Novo Testamento. A palavra kratos, substantivo, é utilizado muitas vezes, mas a forma verbal não. Ele perseverou é a palavra katerio. E esta palavra, katerio, é usada somente uma vez, a forma verbal da palavra kratos, que significa força, poder. Ou seja, ele está nos dando o segredo, como Moisés, aos 120 anos, ainda enxergava bem e a sua força não estava abatida. A Bíblia diz que ele permaneceu forte, ou seja, perseverou. Não tem a ver com perseverar no sentido de tentar, não, ele perseverou no sentido de permanecer forte. Da palavra kratos, katerio, ele permaneceu forte, robusto, saudável. Por quê? Pois ele via aquele que é invisível. A Bíblia diz que ele perseverou vendo aquele que é invisível. Quem é esta pessoa? Nosso Senhor Jesus. Ele viu Jesus, amém? E tudo o que ele fez, ele via Jesus. Na vara de Arão que floresceu, numa noite, ele viu a ressurreição de Jesus. Quando a serpente foi erguida no deserto, ele viu Jesus crucificado, e em tudo ele via Jesus. E meu amigo, você se pergunta, como eu posso ver Jesus? Primeiramente, eu vou te dar a chave, receba a chave agora mesmo. A chave para permanecer forte, saudável, com energia, com longevidade, glória a Deus, está na obra consumada de Jesus. Mas você me pergunta, como eu posso então ver Jesus? Bem, meu amigo, é possível ver Jesus em sua palavra. Amém? Você enxerga Jesus em sua palavra. Então lembre-se, Salmo 90 fala sobre as pessoas debaixo da ira de Deus, que viviam no máximo entre 70 e 80. Amém? Porém, no Salmo seguinte, Deus diz, com longa vida eu te satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. E aliás, salvação aí é Jesus. O nome de Jesus está aí. Ou seja, com longa vida eu vou te satisfazer. Se não estiver satisfeito aos 80, com qual idade você vai estar satisfeito? Com 100? Amém? Então creia nisso, porque Deus te prometeu longa vida para te satisfazer e te mostrarei a minha salvação. Então, para Deus te mostrar o meu Jesus, salvação aí é Jesus. Deus diz, eu te mostrarei o meu Yeshua, em hebraico, quer dizer que você precisa vê-lo. Onde? Em sua palavra. Glória a Deus, em sua palavra. Jesus Cristo demonstrou isso para nós no exato dia em que ele ressuscitou. Lembram-se, Lucas 24, a Bíblia fala que havia um casal, eu acredito que eram marido e mulher, Cleopas e sua esposa, e eles estavam voltando para sua casa, uma caminhada de 15 quilômetros desde Jerusalém até Emaús, onde moravam, e a Bíblia diz que estavam desanimados,
e Jesus se aproximou. Agora veja que Jesus investiu tempo no exato dia que havia ressuscitado dentre os mortos. Isso quer dizer algo para nós. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Mas a Bíblia diz assim, que seus olhos foram fechados para que eles não o vissem. Ou seja, algumas pessoas dizem que eles não reconheceram porque ele estava morto anteriormente. Não, meu amigo, não é por causa disso. Você sempre reconheceria Jesus, amém? Mas o Senhor, através de seu poder, evitou que eles o reconhecessem. Por quê? E eu fiz essa pergunta há muitos anos atrás. E o Senhor me disse assim, porque posteriormente a Bíblia diz que, começando em Moisés, ou seja, nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começando em Moisés e os profetas, todos os profetas até Malaquias. E nos profetas ele começou a explicar a eles coisas a respeito dele mesmo. Ou seja, foi isso que Deus falou para mim. Era mais importante para eles me reconhecerem nas Escrituras do que me verem pessoalmente. Uau! E é por isso que eu fechei os olhos deles, para que eles me vissem nas Escrituras. Um dia nós o veremos face a face, mas até lá, amém? Nós podemos vê-lo nas suas palavras. Graças a Deus pela palavra de Deus, porque podemos vê-lo na sua palavra. E quando você faz isso, sabe, ouça sermões centrados em Cristo, que revelam Jesus mais e mais para você. Porque quanto mais de Jesus você ver, porque como Ele é, nós também somos neste mundo. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Sabia que Jesus não é velho? Ele é jovem, à destra do Pai. E a Bíblia diz com o orvalho da sua juventude sobre ele. Ele é jovem para sempre, à destra do Pai. E como ele é, eu sou também neste mundo. Ele é para sempre saudável e forte à destra do Pai. E assim como ele é, nós também somos neste mundo. Amém? Olhe para Jesus e você se fortalecerá. Aleluia! Sabe, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer de mim antes de eu partir? Ele sabia que seria arrebatado. O arrebatado já existia ali, no Velho Testamento. Eu serei arrebatado em breve. Mas o que você quer de mim antes de eu ir? E foi isso que Eliseu pediu. Eu quero dupla porção do seu espírito. E essa é a resposta de Elias. Coisa dura pedistes, mas se você me ver quando eu subir, isso será seu. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, sabe, Elias foi arrebatado e Elias subiu. E Eliseu o viu. Amém? Ele cumpriu o requisito e recebeu porção dobrada da unção de Elias. E é por isso que Elias realizou 8 milagres em seu ministério, enquanto Eliseu, tendo porção dobrada, realizou 16 milagres, exatamente o dobro. Amigo, quando você vê Jesus, amém, ascendendo em sua palavra, o poder vem sobre você. Hoje nós olhamos para cima, fisicamente, e vemos o céu, mas ele está além do azul. E é por isso que a Arca da Aliança, na sua roupa de viagem, quando os sacerdotes a carregavam, era sempre coberta de azul. Então o que o povo de Jericó viu enquanto a arca cercava e circundava Jericó? Eles viam o azul. Por quê? Porque não viam a arca. Ninguém poderia ver a arca. Eu sei que vocês já viram em imagens, desenhos, ilustrações, até mesmo miniaturas, mostram pessoas segurando a arca, mas na verdade, enquanto a arca viajava, a roupa da arca era oficialmente um pano azul. O que isso nos diz? Que quando você olha para o azul, ali no céu, ele está cobrindo o Senhor Jesus, a verdadeira Arca da Aliança. Olhe para cima e verá a cobertura do azul. Além da cobertura está o nosso Jesus, fisicamente, à destra do Pai, à direita de Deus. Então, como podemos vê-lo? Vemos em sua palavra. Amém? Agora, pense no efeito que isso teve naqueles 2 discípulos de Emaús, enquanto andavam. Sabe, teve um grande efeito. Eles andaram por 15 quilômetros. Eles caminharam desde ali de Jerusalém até chegarem em sua casa, em Emaús. E naquele momento o Senhor explicava para eles as Escrituras. Meu amigo, eu abriria a mão de qualquer livro, de qualquer áudio, qualquer pregação, apenas para ouvir o próprio Jesus explicando as Escrituras que falavam sobre Ele mesmo. Uau, eu daria tudo por isso. Um dia eu vou pedir para Deus no céu me mostrar o vídeo disso, amém? Eu creio que deve ter um DVD, algo assim que Deus vai poder me mostrar. Glória a Deus. Mas veja o efeito que teve em suas vidas, em seus corpos.
15 quilômetros não é brincadeira, meu amigo. Até porque havia muitas subidas e descidas até Emaús. E ali tem um solo muito difícil. Muitas subidas, muitas descidas. Mas quando chegaram lá, eles participaram da ceia. E aliás, este é um outro segredo. Aleluia! Meu amigo, vamos discernir o corpo. Vamos agradecer pelo corpo de Jesus. Ele mesmo levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, não somente nossos pecados. Sim, ele levou os nossos pecados, nós sabemos disso. É claro que a maioria do povo cristão entende isso, amém? Mas o que não entendem, que discernir o corpo também é entender o que Isaías 53 diz, que Mateus 8,17 diz, que no corpo de Jesus, ele levou nossas enfermidades e tomou sobre si nossas doenças. Então, discernir no corpo do Senhor quando participar da ceia. As doenças foram levadas, amém? Em seu corpo. E agradeça a Deus por seu corpo saudável, que está em suas mãos. E ao participar, participe com fé. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aquele casal de Emaús participaram da ceia com o Senhor e ele desapareceu. Mas sabe o que fizeram? Eles se levantaram e caminharam 15 quilômetros de volta. Voltaram para Jerusalém para compartilhar a novidade com todos os discípulos. Então, no total, caminharam 30 quilômetros. Da onde receberam essa força e energia? A partir da exposição da palavra de Deus. Já percebeu que quando você recebe da palavra de Deus, você fica mais energizado depois? A Bíblia diz que quando recebemos a palavra de Deus em Isaías, diz que quando você recebe a palavra, você transborda de alegria. A minha palavra desce, assim como a chuva, assim como a neve, Deus diz em Isaías. E quando você recebe a palavra, você sai com alegria e é guiado em paz. Aleluia! Amém! Obrigado, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, amigo, este é o segredo para ver Jesus. Amém? Com longa vida o satisfarei e lhes mostrarei a minha salvação. Mostrarei a eles o meu Jesus. No caminho de Emaús, vemos a exposição da palavra, que é mais importante. O Senhor está mostrando que é mais importante vê-lo nas Escrituras. E sabe, ao fazer isso, Ele concede a nós a mesma oportunidade. Não como aqueles 2 discípulos, porque eles creram, porque viram Jesus fisicamente. Provavelmente, todos nós aqui, neste 2022, diremos, eles tiveram esse privilégio, eles o viram face a face. Mas e nós? Então o Senhor fechou os olhos deles para que não o vissem fisicamente, para que todos nós tivéssemos exatamente a mesma oportunidade. E o mesmo privilégio, que é vê-lo em suas palavras. E você está fazendo isso? Está vendo Jesus na palavra? Você está ouvindo mensagens que são cristocêntricas, que revelam mais Cristo? O seu desejo deve ser isso. Você deve estar viciado nisso. Eu quero ver mais de Jesus. Eu quero ver mais de Jesus. Ver Jesus é se alimentar dele. Ele é a minha comida. Aleluia. Ele é o meu remédio. Ele é a minha vida. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. A palavra te abençoou hoje. Eu quero apenas compartilhar um último versículo e então você verá por si mesmo, amigo, como tudo isso faz sentido. A Bíblia diz em Isaías 40, Ele fortalece ao cansado e ao que está sem forças, o que Ele faz? Ele dá grande vigor. Até mesmo os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Talvez você seja jovem e diga, Pastor Prince, mas eu não preciso de nada disso. Eu estou bem longe dos 50, dos 60 e tudo isso, eu sou bem jovem. Meu amigo, ouça, não é uma questão de ser jovem fisicamente. Neste momento você passa a confiar na sua força física, no natural. Precisamos do sobrenatural, porque a Bíblia diz que até os jovens se cansam. E também os moços tropeçam e caem. Mas ouça isso, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja que a palavra renovar aí é literalmente a palavra trocar. Eu troco. Quando eu olho, aliás, aqueles que esperam no Senhor, a palavra esperar aí é a mesma palavra, kavá, da onde vem a palavra tikvá. Amém? Tikvá é a palavra para esperança, expectativa. Amém? O hino nacional de Israel chama-se Ha-Tikvá, a esperança. Ha é a. Tikvá é esperança e vem da palavra kavá. Kavar é esperança e não somente esperança, também significa olhar. Veja bem, é a palavra olhar para algo. Olhe para algo com esperança, olhe para algo com expectativa. E é por isso que Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a propósito, essa palavra aqui, olhar,
é na verdade a palavra afaraô, que significa olhar distante de tudo aquilo que te distrai e olhar para Jesus com expectativa. Olhe para Jesus com atenção. Amém? E como eu disse, nós o vemos em sua palavra. Glória a Deus. E quando você o vê, você se assemelha. Não pelo seu esforço, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia. O desejo do meu coração para você é para que você sempre peça para Deus te revelar Jesus. Cada vez mais, toda vez que ler as Escrituras, para ler a palavra, peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus. Pode dizer como isso ajuda as minhas finanças, como isso ajuda o meu relacionamento com os meus adolescentes, como isso vai me ajudar nos desafios do trabalho. Amigo, quando você vê Jesus, ou ele transforma essa situação, ou ele te dará o carisma, a graça, ou o impacto da força que você precisa para lidar com isso. Você receberá sabedoria para lidar com isso, nesta prova que você está passando. Amém? Mas o seu objetivo principal é enxergar Jesus. Porque ao vê-lo, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor vão trocar as suas forças, vai entregar a força natural para receber sua força sobrenatural. Amém? Pela fé, Sara recebeu esta força. Amém? Isso é uma transferência que acontece. Aqueles que esperam cavar no Senhor, eles trocarão a sua força natural pela força de Deus. Amém? Trocar aquilo que é limitado por aquilo que é ilimitado. Trocar o que é temporal por aquilo que é eterno. Glória a Deus! A qualidade é muito diferente. É na força natural que os jovens eles confiam e eles acabam tropeçando e caindo. E ficam exaustos, mas nesta força, veja qual é o resultado. A Bíblia diz, eles voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Eu oro, meu amigo, que você tenha esse desejo de conhecer cada vez mais sobre Jesus. E este é o segredo. O segredo de Moisés. Ele permaneceu forte, porque ele o viu. Permaneceu vendo aquele que é invisível. E se ele é invisível, como nós o vemos? Na palavra. Amém? Glória a Deus, espero que isso tenha te abençoado. Meu amigo, eu creio que a partir de hoje, esta consciência de ver Jesus vai te fazer querer ouvir cada vez mais sermões cristocêntricos, amém? Revelados, que vão te alimentar em Cristo, porque somente essa comida é o maná celestial, onde você encontrará toda a bênção e alimento que você precisa para ter uma vida robusta e forte, saudável e viver para sempre. Amém? Essa é a sua porção, meu amigo. Você vai viver para sempre, amém? Aleluia, amém? Mesmo que esse coração pare de bater um dia, meu amigo, vamos crer em Deus para vivermos aqui o máximo possível, aqui nessa terra, se Jesus tardar. Mas mesmo que o nosso coração pare de bater, ainda viveremos para sempre. Esta é a nossa porção e já vivemos isso. No momento em que cremos em Jesus, isso começou. E quanto a você, já recebeu Jesus Cristo na sua vida? Se não, faça essa oração comigo agora. E você será salvo exatamente neste momento. Glória a Deus. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu te agradeço por enviá-lo para morrer pelos meus pecados ali na cruz. Eu te agradeço porque no corpo dele, ele levou todos os meus pecados e todas as minhas doenças e todas as enfermidades. E eu te agradeço, Pai, por ressuscitá-lo dentre os mortos, como testemunho que todos os meus pecados foram perdoados. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Meu amigo, se você fez essa oração agora, você está salvo. E nós celebramos com você e dizemos amém para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Todos os seus pecados foram removidos de uma vez. Na verdade, eles já foram todos removidos ali na cruz. Mas você tomou posse disso agora. Então agora se torna real na sua vida. Agora você nasceu de novo. E é agora uma nova criação. E a comida que você precisa para crescer no Senhor é Jesus Cristo. Amém? A palavra do Cristo. Glória a Deus. Continue sintonizando, permaneça ouvindo a palavra de Deus. Amém? Coisas grandes estão reservadas para você. Nos próximos dias você verá mais e mais de Jesus. Glória
Glória a Deus. Fiquemos todos de pé, se possível, onde quer que você esteja assistindo. Amém? Eu oro que nesta semana a graça e o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu maravilhoso amor que é eterno, o amor do nosso Pai Celestial e a maravilhosa amizade, a comunhão e parceria do Espírito Santo esteja com você e com suas famílias, hoje e ao longo de toda essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.